Oi, gente, tudo bem? No story anterior eu coloquei aí um videozinho que fala sobre culpa, né? Mas o que eu quero e o que eu tenho pra falar hoje é sobre perdão, né? Eu coloquei o vídeo aí porque eu acho que essas duas coisas estão bem relacionadas e acho que uma puxa a outra, né? Mas o que eu quero falar hoje é sobre perdão, sobre o que é a energia do perdão, né? Tem pessoas que têm dificuldade em perdoar ou em serem perdoadas, né? E aí eu vou falar um pouquinho disso, de alguns insights também que eu venho tendo, de alguns exercícios, ou alguns insights que eu tenho em momentos de meditação. E tá vindo muitas essas questões de perdão, de liberações emocionais, né? Esse ano é o ano 1, é o ano que a gente precisa aí de fato começar a caminhar e num sentido de começar a caminhar de fato para frente, sem olhar tanto para trás. Se libertar mesmo e se liberando de dores que já não servem mais, né? Se desprender de situações ou pessoas ou padrões de ciclos repetitivos na sua vida que já não te servem mais, né? Que não servem para a sua vida, para que a sua vida possa andar para frente, possa fluir de maneira saudável. Então certas dores não cabem mais, né? Não te servem mais. E aí essa questão da energia do perdão é muito importante, faz muito parte desse processo, desse momento de liberação emocional e de libertação mesmo dessas dores. Porque assim, tem muitas pessoas com dificuldade, que têm dificuldade, né, de perdoar, mas tem pessoas com dificuldade também de se permitir ser perdoado, né? Então, assim, primeiro que a gente tem que levar em conta é que esse perdão necessariamente não é para o outro, né? Não é só para o outro. Primeiramente, ele é para si próprio, né? Ele é para a pessoa mesmo que precisa, que vai perdoar ou que precisa ser perdoado. Então, esse perdão vai passar primeiramente por si próprio, né? Para poder perdoar o outro ou então ser perdoado. Então, assim, essa pessoa que não se permite ser perdoada, no fundo, ela cria-se uma dependência nesse perdão do outro, justamente porque no fundo ela mesma não consegue se perdoar. Ela mesma, em algum momento, criou-se a consciência de que ela errou para ela mesma, e aí foi tão difícil para ela lidar com esse erro que ela não consegue se perdoar, então ela transfere essa responsabilidade para o outro, esperando esse perdão do outro. E aí, quando esse outro não perdoa, enquanto esse outro não perdoa, ou ela fica se punindo, se martirizando pelo que ela fez, pelo que ela constatou que era errado, ou ela fica cobrando do outro esse perdão, sabe? Ah, isso já foi, isso já passou, você não me perdoa, você tem que me perdoar, você tem que me perdoar. Então ela cobra do outro. E aí, enquanto ela não ter essa consciência de auto-perdão, ela não consegue ser perdoada, independente se a outra pessoa perdoar ou não, entendeu? Ela vai ficar esperando a pessoa perdoar e mesmo assim às vezes não vai ser o suficiente. A pessoa vai falar: "Eu te perdoo, eu já esqueci, eu não levo mais isso comigo", mas enquanto se ela não se perdoar, se ela não criar essa consciência de auto-perdão, ela não consegue receber essa liberação do perdão. Ela não consegue se libertar desse peso da consciência. Aí vem o termo de peso da consciência. Por quê? Porque ela precisa liberar essa dor emocional na própria consciência. Entende? Não é na consciência do outro, é na própria. Então, esse perdão, na verdade, vai passar primeiramente sempre pela própria pessoa, né? Então, quando ela criar consciência de que fez algo errado, isso eu falei nesse videozinho aí sobre a culpa, de que fiz algo errado, machuquei alguém, né? Magoei alguém, ok, me perdoa. Quando esse perdão, você emana isso com consciência de que, cara, eu estou pedindo perdão e sempre tem que ser de coração, da boca para fora, nunca vai funcionar, tá? Mas quando vem de dentro do coração, quando a pessoa cria consciência e realmente pede por esse perdão, ela tem que entender que a primeira pessoa que precisa perdoar é ela mesma, né? É criar essa consciência do auto-perdão, de se perdoar, de assumir a autorresponsabilidade, então, pelo que fez. Isso é auto-perdão, né? Assumir a responsabilidade dos próprios atos. E aí, lidar com isso, lidar com essa parte de assumir essa autorresponsabilidade, é que às vezes não é fácil, né?
E aí, como é que a gente faz isso? Como é que eu faço isso? Autocuidado, né? Se conhecendo, se reconhecendo. Ah, ok, criei consciência de que errei. Que eu falei isso nesse videozinho aí que eu coloquei sobre a culpa. Eu explico essas questõezinhas. Se questionando, tá, eu fiz, mas por que eu fiz? Como eu fiz? Com quem eu fiz? Qual eram as condições que eu tinha, né? Que eu acabei fazendo essa ação, que eu acabei tendo essa atitude. Então, se questionando, rastreando o que te levou a fazer essa ação, né? O que levou você a ter essa atitude que magoou alguém, que feriu alguém, que você precisou pedir perdão. Esse autoconhecimento vai te levar a essa consciência de autorresponsabilidade e de autocura. Já em contrapartida, as pessoas que têm mais dificuldade em perdoar, na verdade, tem uma grande questão de aceitação com as suas partes mais vulneráveis, né? Ela não aceita muito essas partes que, entre aspas, tá? Porque a gente não faz isso conscientemente, mas que se permitem serem machucadas, serem magoadas, serem feridas. Então, elas não aceitam uma autoaceitação também que precisa ser trabalhada, porque elas não aceitam as próprias partes mais vulneráveis, né? E as pessoas precisam trabalhar isso porque ninguém é feito só de força, né? Ninguém é feito de ferro. Então somos seres humanos, todo mundo tem uma parte mais sensível, uma parte mais vulnerável. Então elas acabam transferindo isso para essas pessoas que elas não perdoam, né? Isso de uma forma, falando assim, de uma forma mais negativa, como castigo, como punição, como penitência. Eu não vou te perdoar, eu não te perdoo porque o que você fez me machucou muito, me feriu muito. E realmente, só que o que ela, na verdade, não tá querendo aceitar não é exatamente a ferida que o outro causou nela, e sim a parte dela mesma que foi ferida. Ela não aceita muito bem que ela tem uma parte vulnerável também. Só que nós somos seres humanos e todos os seres humanos têm uma parte vulnerável. Todos nós temos algum tipo de vulnerabilidade, né? Somos seres sensíveis e sensibilidade não tem nada a ver com fragilidade, né? Então é preciso trabalhar aí essas questões de autoaceitação para se aceitar em todas as partes, integralmente, né? Não só nas perfeições, mas também nas imperfeições, né? E às vezes podem ser por várias questões, podem ser por questões de orgulho mesmo, né? Às vezes não se aceita ter passado por aquilo, não se aceita que foi enganado, não aceita, entendeu? Que é sobre você, você não aceita o que aconteceu com você, aconteceu em você. E pode ser também por questões de valores primordiais, né? Essa falta de autoaceitação não é só por orgulho, né? Pode ser também pelos valores primordiais que a pessoa tem, no sentido de valores de confiança, lealdade, amabilidade, né? Os próprios valores da pessoa ocasionam nessa falta de aceitação, né? E aí é que a gente leva em consideração uma coisa. A gente não precisa, porque esses valores são da natureza da pessoa, então isso não tem como mudar, né? Então só que a gente não precisa usar eles de forma exacerbada, né? Exagerada. Então a gente não precisa usar eles para privar a gente da nossa própria autoaceitação, né? A gente pode sim. Então assim, a gente usa esses valores para realmente para não aceitação, mas aí é para não aceitação de quê? Justamente para impor limites, para se proteger, né? E aí, porque a gente pode não aceitar de novo passar pela mesma situação. A gente pode não aceitar, não querer conviver com aquela pessoa que te feriu, né? Mas o que a gente não pode usar esses valores para continuar perpetuando a dor. Entendeu? Uma coisa é você ter esses valores firmados e aí sim, eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais essa pessoa na minha vida, porque não me faz bem, eu não quero. Não aceito mais esse padrão que vem acontecendo repetidamente na minha vida, seja familiar, seja profissional, o que for. Mas eu não preciso ficar preso naquela situação que aconteceu
ou naquela pessoa X, Y, Z que especificamente fez algo pra mim, ou aquele trabalho que me causou isso, ou entende? Então, assim, uma coisa é eu não permitir mais que as coisas que me ferem aconteçam, né? Outra coisa é eu me utilizar disso para condenar alguém, para condenar um lugar, para condenar, para me apegar a uma situação, porque daí quando eu não consigo perdoar especificamente aquela situação, ou especificamente aquela pessoa, ou especificamente aquele lugar, a sua energia fica presa lá. Entende? Então, assim, parte de você, essa parte vulnerável sua que você não aceita, fica presa lá. Então, assim, perdoar não necessariamente é esquecer e nem dar uma segunda chance. É simplesmente não se apegar, não se aprisionar à dor que aquilo te causou, né? Ao sentir, né, no seu emocional, de forma negativa, que aquela situação, que aquela pessoa, que aquele lugar te causou. Então, o perdão é uma liberação para você mesmo, né? Para que você consiga se ver livre das suas próprias dores emocionais. Então, o perdão sempre vai ser primeiramente para nós mesmos, né? E assim, consequentemente e naturalmente para o outro. Mas isso não significa que a gente precisa passar pano para as pessoas. Então, assim, perdoar não é passar a mão na cabeça de quem errou, né? É simplesmente deixar que a pessoa assuma a sua autorresponsabilidade pela própria consciência, né? Porque tem isso também, porque se você é essa pessoa que tem dificuldade em perdoar e fala, eu não perdoo, não, e vai até o final com isso, às vezes a pessoa não tá nem aí pro seu perdão. Se na consciência dela ela não fez nada de errado, o seu perdão ou não vai valer de nada. Então você continua preso a essa situação. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, essa questão do perdão vai ser sempre para a própria pessoa, vai ser sempre para nós mesmos, tanto se a gente precisar perdoar ou ser perdoado. Entende? Então é esse primeiro movimento de autocompaixão, que é tanto o de se perdoar ou de se acolher se o outro fez algo para você, que leva a gente a essa autorresponsabilidade, criar essa autorresponsabilidade e aí ter essa consciência de autocura, que eu não vou que é aí que cura essas questões da nossa dependência emocional, que eu não vou ficar dependendo do outro para curar as minhas dores, para ser feliz. Então, primeiro, autocompaixão. Dessa autocompaixão a gente vai criar essa autorresponsabilidade e aí a gente consegue chegar nesse lugar de autoconsciência e naturalmente nossa consciência, responsabilidade e compaixão pelo outro.